Você sabia que a dor pode ser aprendida, a dor pode ser condicionada, a sua dor pode estar persistindo por conta de memórias que criaram no seu cérebro? O seu cérebro criou uma memória em relação àquela dor. Só para introduzir vocês, existia um fisiologista russo que ele foi um dos primeiros a testar essa hipótese da associação entre dois estímulos. Basicamente, o que ele fez? Ele pegou um cão e sempre que ele ia entregar comida ao cachorro, ele dava um toque no sino. E obviamente, por conta da comida, o cachorro salivava. E ele foi fazendo esses dois estímulos, entregava a comida e tocava um sino. E sempre o cachorro respondia com aquela salivação. O que ele fez depois de um tempo? Ele só tocou o sino, mas não entregou a comida. E só com o barulho do sino, o cachorro já associou que ia ganhar comida e consequentemente salivou sem a... Então, o cachorro começou a salivar sem a presença da comida, apenas com o toque no sino, porque o cérebro associou aqueles dois estímulos, que é o que a gente chama de engrama, de neurotag, a memória da comida junto com a memória do sino. Então, ele fez essas duas associações. Consequentemente, depois de um tempo, quando existia essa associação já ligada, as duas memórias foram criadas juntas, foram fortalecidas. Não precisa mais da presença da memória, por exemplo, da comida, mas basta o sino ser tocado, que consequentemente já aciona toda a resposta fisiológica de salivação, porque anteriormente elas foram associadas junto. Isso acontece basicamente com dor também. A dor crônica, ela já não tem ligação com dano, com lesão. E a dor crônica a gente já consegue confirmar que ela é uma memória que não foi esquecida pelo cérebro. Então, o que você precisa entender é que no nosso cérebro, toda memória, toda experiência que a gente passa, seja ela alguma emoção, seja ela alguma experiência física, algum sentimento, alguma lembrança, qualquer coisa, um cheiro, fica gravada no nosso cérebro de forma física. Então, toda emoção que você sente, ou toda experiência que você vivenciou, fica armazenada em forma de engramas. É um conjunto de neurônios que, quando esses neurônios se acendem, respondem àquela emoção, aquela dor, aquele sentimento, por exemplo. Então, se ativou algumas áreas do meu cérebro desse canto aqui, provavelmente eu vou ter alguma emoção específica. Se eu sentir algum cheiro que me lembra, sei lá, um bolo da minha avó, por exemplo, acendeu áreas específicas que correspondem ao cheiro do bolo da minha avó, por exemplo. Trazendo para o mundo da dor agora, vamos supor que quando esse conjunto de neurônios se acendem, eu tenho a resposta de dor. E quando esse outro conjunto de neurônios se acendem, eu tenho a resposta do movimento do meu joelho, por exemplo. Então, se em algum momento eu movimento o joelho e tenho dor, eu posso fortalecer as conexões entre esses dois neurônios. Então, sempre que eu movimento o joelho, em dado momento eu tenho dor, esses engramas, essas memórias começam a ficar fortalecidas. Então, daqui a pouco, essas duas memórias vão estar tão fortalecidas a ponto de eu não ter mais a dor, eu já não ter mais nenhum dano, nenhuma lesão na minha estrutura, e somente o fato de eu movimentar o joelho, como as duas foram associadas anteriormente, quando eu movimento o joelho, eu acabo sentindo dor por conta dessa memória associativa. Agora, como que a gente pode tirar essa dor, já que a dor não está ligada com um dano na estrutura, e sim com uma memória que foi criada no cérebro? Nós precisamos colocar uma nova interpretação, colocar uma nova experiência relacionada àquele movimento, aquele gesto que foi associado com dor, para o cérebro ressignificar e criar uma nova memória em cima. Não existe como apagar uma memória, a memória nunca é apagada, e sim a gente coloca uma nova interpretação em cima, um novo significado. Então, o que a gente faz? Um processo basicamente de exposição. Basicamente é colocar o joelho de forma gradativa, ou o joelho ou a coluna, ou enfim, a região onde dói, de forma gradativa, a ponto de movimentar a região, dar alguns estímulos, mas não gerar dor. E, consequentemente, como a gente vai galgando alguns degraus de forma gradativa, nós vamos criando uma nova associação. O cérebro vai entendendo que não é mais danoso aqui.
E conforme a gente for dando estímulos do movimento, mas não a ponto de gerar dor, diminuindo a amplitude de movimento, diminuindo a força, diminuindo a carga, nós vamos enfraquecendo aquela memória que o cérebro foi criando junto com o movimento e a dor. Então nós vamos dando um novo significado e o cérebro vai interpretando que aquele movimento já não é mais danoso, já não é mais perigoso e já não precisa mandar dor. Consequentemente, aquelas memórias ficam enfraquecidas e nós criamos uma nova memória, uma memória de menos medo, mais tranquilidade, já do movimento sem dor, e assim a gente consegue modificar estruturas do cérebro, essa neuroplasticidade que foi criada, simplesmente mexendo ali na periferia, na região onde dói, do joelho ou da coluna do paciente. Então, esse processo que a gente faz, às vezes a gente mexe fisicamente na região onde dói, mas é muito mais para mexer biologicamente como o cérebro funciona. Eu dei o exemplo da memória do movimento com a dor, mas isso é apenas um exemplo. Você pode ter um processo associativo baseado em emoção. Toda vez que você sente uma dor, você tem determinada emoção de medo, por exemplo, e o seu cérebro pode associar essa emoção do medo com a dor. Então, consequentemente, já você não precisa ter os sensores de perigo, os nossos receptores, sendo ativados para você sentir dor. Basta ter a emoção de medo ali relacionada à sua coluna, que você já vai ter a dor, porque anteriormente eles foram associados junto, né? Isso pode acontecer com frio. Quem nunca escutou história de alguém que, toda vez que esfria eu sinto dor? Isso também é um processo associativo. Tem pessoa que faz tudo, mas sente dor em apenas um movimento específico. Provavelmente criou um processo associativo e memória no cérebro. Então, finalizando aqui toda essa explicação, eu falei isso, eu me aprofundei um pouquinho nessa questão, que eu sei que é totalmente incomum de ver aqui no Instagram. Geralmente o pessoal só fica postando vídeo de técnicas para mostrar para vocês que tratar dor na coluna, tratar dor seja onde for, é muito complexo. Não é mexendo na região onde dói que você vai tratar uma dor. Às vezes uma dor que está persistindo por tanto tempo pode ter ligação com essas memórias, com essa neuroplasticidade do cérebro que aconteceu, pode ter ligação com o comportamento. Então, existe um mecanismo de perpetuação da dor, de persistência da dor, que pode ser inúmeros, pode ser comportamental, pode ser cognitivo, pode ser neuroplástico do cérebro. Então, não é deitado em uma maca recebendo técnicas que você vai tratar sua dor, entende?